Olá pessoal, eu sou o Matheus Petrocco, assessor de investimentos da Boa Vista Investimentos, escritório contratado pelo BTG Pactual, e hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Falando sobre educação financeira, no mês passado saiu uma pesquisa da CNC que mostrou que mais ou menos 78% das famílias brasileiras estão endividadas. O que isso mostra? Que falta educação financeira desde o início da formação de base até o momento em que uma família é constituída. Qual é a preocupação principal nesse sentido? Que quando a família está endividada, ela tem vários tipos de preocupação por conta da falta do dinheiro. E isso traz ansiedade, estresse, até alcoolismo. Em alguns casos, chega ao ponto de os casais acabarem se separando, enfim. É um problema crônico que precisa ser tratado. Então por que a gente fala muito de educação financeira? Porque quando você tem uma tranquilidade financeira, você não traz esses problemas para dentro de casa. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala desde o início, do básico, que você precisa montar um orçamento, saber quanto que a sua família custa, quais são as receitas da sua família, quanto a sua família, somando, recebe de salário, e aí você começa a estruturar um planejamento. O importante, gastar menos do que você ganha e o que sobrar, você investe. É importante a família entender qual é a receita dela, quanto que ela ganha e quanto ela gasta. De novo, o mais importante é você saber que precisa gastar menos do que ganha, adaptar os seus comportamentos, as suas vontades dentro da sua realidade financeira, e aí sim você vai ter essa tranquilidade que todo mundo busca. Uma coisa importante que todo mundo precisa saber: o sucesso financeiro, ele está ligado diretamente ao seu comportamento e não às decisões em quais papéis você investe. Porque não adianta você investir, por exemplo, num papel excelente do banco e de repente você precisa resgatar esse papel porque gastou mais do que poderia. Então vou repetir, o sucesso financeiro, ele está ligado diretamente ao seu comportamento e não às decisões financeiras que você toma. E uma das coisas importantes quando a gente fala de sucesso financeiro, de novo, é um bom planejamento. É entender aonde você está hoje e aonde você quer chegar. Por que eu falo isso? Porque se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho que você tomar, tá bom. E de fato não é isso. Se você souber qual é o objetivo que você quer, fica muito mais fácil nessa jornada do planejamento financeiro. E planejamento financeiro não é fácil. É muitas vezes chato, você tem que colocar as coisas na planilha, você tem que ter um controle muito apurado sobre tudo aquilo que você gasta e aquilo que você ganha. Por isso que eu falo que o segredo do sucesso é o seu comportamento e não aonde você investe. Algumas dicas importantes para vocês fazerem esse planejamento financeiro. Saibam quais são os custos fixos de vocês. O que é um custo fixo? É aquilo que todo mês você tem que pagar. Água, luz, telefone, internet, condomínio, se você tiver a casa financiada, um financiamento imobiliário, escola das crianças, plano de saúde. Então isso faz parte do custo fixo. Ah, Matheus, eu gosto de viajar, gosto de ir no cinema, gosto de sair para jantar. Isso é custo fixo? Não, isso é lazer. Aí você coloca em uma outra linha da planilha. Custo fixo é aquilo que você de fato tem que pagar todos os meses. Quando você sabe o quanto você custa, fica muito mais fácil você construir o seu planejamento. E aí o primeiro passo para o planejamento financeiro é a famosa reserva de emergência. Reserva de emergência você vai colocar em algum produto, um CDB com liquidez diária, que a qualquer momento você pode resgatar. Por quê? Porque ela serve para cobrir as emergências. Então, teve um problema na casa ou perdeu o emprego, você tem ali aquela reserva de emergência que vai te dar tranquilidade por um certo período. A gente costuma calcular mais ou menos 6 meses. Depois que você montar sua reserva de emergência, aí você vai partir para os outros investimentos de acordo com seus objetivos. Comprar um imóvel, quitar um carro, fazer uma viagem, a faculdade dos filhos. A decisão é sempre sua. Então por isso que eu falo que é importante você ter um objetivo muito claro para saber exatamente o que você vai fazer com o dinheiro. Então quando você tem um objetivo, você sabe qual caminho percorrer. Lembrem-se, nesse caso, é importante você ter alguém te assessorando para poder escolher os melhores produtos para vocês. Então tenha um assessor de investimentos de confiança ao lado de vocês para eles poderem ajudar nessa jornada. Esse foi o vídeo falando sobre educação financeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda, é só comentar aqui embaixo que a gente entra em contato com vocês. Um abraço!